Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar de mercado porque tem muita coisa acontecendo. O Wendel é do São Paulo, assinou um pré-contrato. Eu vou te dar detalhes sobre isso. O Andréas Pereira voltou a ficar perto do Verdão. Tá uma novelinha, mas eu também vou te explicar exatamente o que está acontecendo. O Atlético Mineiro quer Arthur, ex-Bragantino, ex-Palmeiras, para substituir o Paulinho, que foi vendido ao próprio Palmeiras. E o Cruzeiro está contratando os zagueiros, o Cruzeiro que está nos Estados Unidos, não para de contratar. Vamos falar sobre isso e muito mais. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. A gente começa com o Wendel, né, que assinou, firmou um pré-contrato com o São Paulo e derrubou todo mundo, né? Derrubou a concorrência, porque o Grêmio estava na parada, outras equipes estavam tentando o Wendel, né, como lateral esquerdo, que tem contrato com o Porto até metade do ano que vem. Aliás, desse ano já estamos em 2025 e por isso poderia firmar um pré-contrato com qualquer equipe. Firmou com o São Paulo. O Wendel será a reposição para a lateral esquerda e olha... que o São Paulo precisava há muito tempo, desde a saída do Caio Paulista, né, que até não está bem no Palmeiras e que o torcedor do São Paulo não gosta muito, mas ele fez uma boa temporada, foi um dos responsáveis, né, foi um cara importante no título da Copa do Brasil de 2023. Em 24 ele resolveu ir para o Palmeiras e até não performou tão bem, até terminou como titular com a lesão do Piquerez. Mas enfim, o fato é que o São Paulo perdeu o Caio Paulista e apostou no Wellington. E o Wellington não fez assim grandes jogos e também não tinha uma reposição, né? Sempre que o Wellington não jogava, ou invertiu o Rafinha, ou jogava o Patrick Lanza, que também sofreu com lesões, né? O menino. E o Wellington, inclusive, já foi para o futebol inglês. Então, assim, faltava um jogador ali para aquela posição. E o Wendel é um jogador de nível de seleção brasileira, que está há muitos anos na Europa, né? Jogou na Alemanha, agora estava em Portugal. O São Paulo está tentando a antecipação da chegada do Wendel, né? Porque, em princípio, ele termina só com o fim do contrato com o Porto no mês de junho. Mas o São Paulo está tentando algumas medidas, sugeriu enviar o Moreira para lá, que é o lateral direito da base, o Porto não aceitou, está tentando algumas manobras, né, de antecipação para que ele consiga a liberação antes, isso ainda pode acontecer. Mas o fato é que ele já firmou um pré-contrato e o Wendel é ou será jogador do São Paulo. Tem muita coisa acontecendo, né? O São Paulo mesmo já, né, confirmou o Oscar, né? E tem outras questões, né? O Galopo foi para o River Plate, o Caleri tem aquele assédio sempre do futebol sul-americano. A gente espera que ele aconteça de novo em 2025, porque 2024 deixou um pouco a desejar. O Luciano, né? Um cara que deu a entender que ia sair, mas permaneceu. Acho que não vai ser tão sobrecarregado assim como o Lucas com a chegada do Oscar. Vamos ver o que acontece com esse São Paulo em 2025. O Palmeiras se reapresentou sem o Abel Ferreira. O Abel Ferreira tem mais uns diazinhos de folga, de férias. Pode se dar ao luxo, né? Um cara que tem um trabalho consolidado há, 4 temporadas, é isso, né? 2020 ele chega, finalzinho de 2020 ali, aí ganha já Libertadores de cara, depois ganha a Copa do Brasil, depois ganha a Libertadores de novo. Então o Abel Ferreira tem um trabalho consolidado, conhece bem o elenco. Ele, na verdade, retardou as suas férias, né, ainda no Brasil, quando termina o Campeonato Brasileiro, para definir algumas coisas em questão de elenco. E com isso, né, o Palmeiras foi ao mercado de uma forma muito mais agressiva nessa janela, contratando o Paulinho e o Facundo Torres, né, jogadores mais pontuais, mas assim, muito mais assertivos dentro de uma necessidade. Agora tem algumas possibilidades aí de saídas, por exemplo, né? O Zé Rafael, por exemplo, que quase chegou a sair, mas permaneceu, se reapresentou também. E o Rony está tendo sondagens, né? Está tendo interesses aí, como por exemplo do Fluminense e do Atlético Mineiro. E tem outras equipes também, né? Essas duas, mais precisamente, estão tentando a contratação do Rony, só que tem um grande problema. O Rony tem um altíssimo salário, casa de 1 milhão para cima, então não é toda a equipe que consegue pagar o salário do Rony, no sentido mesmo de uma aquisição definitiva, né? Porque ele talvez não trocasse, né, o salário que ele ganha hoje no Palmeiras, a menos por um projeto melhor, ou se você for pegar por empréstimo, né, quem é que vai pagar, quem é que vai bancar esse salário. Então, tem essa dificuldade aí para o Rony deixar o Palmeiras. E o Palmeiras ainda insiste no Andréas Pereira. A gente estava falando que o Fulham não está liberando, está fazendo jogo duro e tudo mais, e que ele vinha se distanciando do Palmeiras, mas
Palmeiras não desistiu, tanto que já se acertou com o jogador, informação do GE, acertou a linha salarial, as bases salariais com o Andreas Pereira, que inclusive entendeu que no Brasil os caras estão pagando, olha, próximo do que os caras estão ganhando na Europa. Então ele gostou da proposta, já aceitou, na verdade, jogar no Palmeiras, só que ele depende do Fulham, né? E agora, a proposta que o Palmeiras faz para o Fulham, ela não é baixa não, gente, é 20 milhões de euros. 20 milhões de euros e agora o que está pegando são bônus por metas estabelecidas em contrato, do tipo assim, você contrata o Andreas Pereira, você paga lá 20 milhões de euros, mas acresce mais 2 milhões, mais 5 milhões de euros, dependendo de metas que ele acabar concluindo no Palmeiras. Por exemplo, número de jogos, gols, assistências, títulos conquistados. E aí, se o Palmeiras conseguir isso com o Andreas Pereira, tem que pagar mais um valor ao Fulham. Isso está na divergência ainda para que o Fulham consiga liberar. Ele vinha sendo titular e na última rodada contra o Ipswich Town, ele ficou no banco. Ou seja, os caras lá já estão dando uma ideia de que o Fulham já consegue ter uma negociação no horizonte aí, já cogita liberar o jogador. Vamos aguardar. Eu acho que o Andreas Pereira ainda vai jogar no Palmeiras. O Fluminense, que eu falei que tem interesse no Rony, contratou o Canóbio. Canóbio, atacante uruguaio do Atlético Paranaense, muito bom jogador, e ofereceu um dinheiro e mais o atacante Isaac na troca. Canóbio que vai em definitivo para o Fluminense, e aí não vai jogar a Série B, vai para o tricolor das Laranjeiras, inclusive tem um super mundial aí no meio do ano, o Fluminense. O Atlético Mineiro, que eu disse que também estava tentando o Rony, fez uma proposta de 10 milhões de euros pelo Arthur. O Arthur é aquele atacante, o Arthur Vitor, né? Que se destacou muito no Bragantino, que na verdade chega ao Palmeiras, não é muito utilizado, quando ele vai no Bragantino ele desponta, depois o Palmeiras o recompra e aí depois ele vai para o Zenit da Rússia e o Galo fez essa proposta aí, né, mais de 60 milhões de reais para substituir o Paulinho, que acabou sendo vendido para o Palmeiras. Os russos ainda vão avaliar essa proposta, né, e dar uma resposta para o Atlético Mineiro, que busca o Arthur. Ótimo jogador, né? Perna esquerda, evoluiu muito, especialmente no Bragantino. E aí quando ele volta ao Palmeiras, ele não tem tantas oportunidades ali, não consegue se firmar tanto. Acho que ele tem uma lesão logo que ele chega também, e aí na sequência ele é vendido. O Tiquinho Soares está indo para o Santos, 33 anos, né, jogador do Botafogo. Na verdade, o Botafogo está adquirindo o Jair Cunha, um zagueiro muito promissor, de 19 anos, no valor de 14 milhões de euros, mais o Tiquinho, para vocês terem uma ideia do tamanho da operação, né? O Botafogo está contratando um zagueiro muito promissor, até diferente do nível de contratações que o Botafogo tem feito, né? Normalmente jogadores mais experientes, mais rodados, mais, digamos assim, mais decisivos, né, jogadores mais prontos, tá investindo no zagueiro do Santos e tá mandando o Tiquinho Soares para lá, que eu acho que é um bom atacante pro Santos, né? Acho que o Santos vai dar mais rodagem pro Tiquinho, o Tiquinho que já tem uma idade avançada. Estranho falar isso de 33 anos, né? Mas sim, é um jogador que já está num outro estágio, mas foi um cara muito importante, especialmente em 2023, né? Em 2024 nem tanto, porque aí o Botafogo contratou Igor Jesus, Savarino e toda aquela turma ali. O Luiz Henrique, ele nem jogou tanto, mas também é um cara muito importante, está indo jogar no Santos. O Cruzeiro está contratando zagueiros, está acertando com o Fabrício Bruno, do Flamengo. O Fabrício Bruno no valor de 40 milhões de reais, hein? É o que o Cruzeiro está disposto a investir pelo Fabrício Bruno, está quase fechado. E o Valentim Gomes também, zagueiro do Vélez, de 21 anos, muita gente queria, inclusive o futebol europeu, e o Cruzeiro tá bancando aí, o Cruzeiro que está reforçando cada vez mais o seu elenco aí. Olha, se fechar esses dois aí, Fabrício Bruno e Valentim Gomes, fica bem na foto, fica bem na foto. O Internacional está podendo perder o Thiago Maia para o Santos, mas está fazendo um jogo duro. Porque o Thiago Maia é o seguinte, ele fez grandes jogos com a camisa do Inter, outros nem tanto. Então ele deu uma oscilada. Ganhou até o prêmio Fair Play da FIFA pelo trabalho brilhante que ele realizou na enchente lá do Rio Grande do Sul, junto de outros atletas, ele simbolizou isso. Um cara maravilhoso, né? O Thiago Maia dispensa apresentações. Vamos falar de bola. A questão de bola é que eu acho ele um volante espetacular. Titular absoluto do Inter. E aí você tem outras alternativas ali, né? Você tem o próprio Fernando, o Rômulo, o Bruno Henrique, né? Ex-Palmeiras e Corinthians. A questão é,
o Inter não pagou o Flamengo 4 milhões e meio de euros. Parcelas que tinha que ter pago e parcelas a pagar. O Inter quer, para negociar ele com o Santos, que o Santos assuma toda essa dívida de 4 milhões e meio de euros, mais 2 milhões de euros. Ou seja, num valor de 7 milhões de euros por 50% do Thiago Maia. Aí é muita coisa, né? Mas é o que o Inter quer. Ou seja, olha, Santos, eu não quero vender. Se você quiser pagar, é isso aqui, tá? Você assume a dívida com o Flamengo, eu pego mais 2 milhões e aí vou para o mercado contratar uma reposição. É mais ou menos isso que o Inter está fazendo. O Thiago Maia já sinalizou que sim, que poderia ir, porque tem uma vinculação, né? Ele é praticamente um menino da vila, né? Ele vem lá do Pará, se eu não me engano. A família dele é do norte, agora me perdoem a questão geográfica, assim, né? E aí ele chega no Santos e se desponta e tudo mais, depois vai jogar fora, né? E aí volta para o Flamengo, mas ele tem uma vinculação com o Santos, né? Só que o Inter tá fazendo jogo duro. O Inter que está com algumas liberações também se reapresentou com o seu elenco e vendeu o Gabriel Carvalho, né, um menino de 17 anos, mas ele só vai na metade do ano. E aí, por exemplo, o Gabriel Volante, o Rufi, que os colorados chamavam, campeão brasileiro aí pelo Palmeiras, pelo Corinthians. O Gabriel jogou a última temporada pelo Atlético Paranaense, voltou para o Inter, né, porque ele estava emprestado, mas está sendo negociado com o futebol italiano. Então esse não vai ficar. O Lucas Alário, que não deu certo no Inter, né, jogador argentino, veio do futebol alemão, está indo para o Estudiantes. E o René, lateral esquerdo, que está indo para o Fluminense. São algumas saídas importantes do Inter aí, questões de mercado para a gente atualizar vocês. E só para fechar, o Mirassol anunciou o Reinaldo e está fechando aí com o David Braz, zagueiro que disputou a última temporada pelo Goiás. E aí, passei tudo aqui? Acho que sim, né? Quanta coisa. O que vocês acharam disso tudo? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!